Eu estava orando hoje pela manhã aqui na igreja e me ocorreu um pensamento interessante quando eu pensava sobre toda a situação em que nós estamos vivendo hoje a nível de mundo. Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos nos transformar pela renovação do conhecimento, para que a gente venha compreender a vontade de Deus, que é santa, que é pura e que é agradável. A gente corre o risco de, nesse tempo de isolamento social, nós corremos o risco de nos acostumarmos com o momento, nos acostumarmos com a circunstância, nos acostumarmos dentro de casa, nos acostumarmos com a situação. A gente ouve as autoridades que estão tomando decisões muito corretas, muito sábias, muito pensadas, algumas até com excesso de prudência, que é louvável. Nós estamos vendo aí as últimas ações desse dia, que foram o fechamento das entradas das cidades e assim por diante. Então a gente corre o risco de nos acomodarmos, dizermos, as decisões estão sendo tomadas, as orientações estão sendo dadas, as autoridades estão muito atentas à situação, então daqui uns dias passa e a gente volta a viver novamente, tranquilamente, sem problema nenhum. Só que vamos entender a questão de outra forma. Você já se perguntou por que Deus nos deu essa oportunidade? Para que Deus nos deu essa oportunidade? O mundo parou, as cidades pararam, o sistema financeiro parou, né? Os países pararam, está tudo parado. Imagina o mundo com seus bilhões de pessoas paradas, Santa Catarina com seus milhões de pessoas paradas, Blumenau com as suas milhares de pessoas paradas, o comércio parou. E eu te pergunto, por que Deus nos permitiu essa circunstância? Por que Deus permitiu sobre nossas vidas esse instante? Eu acredito que Deus nos permitiu para que a gente comece a repensar muita coisa. Esses dias vão passar, eu entendo que vão, eu creio que vão, não sei que marcas eles vão deixar, mas eles vão passar. Mas eu entendo que é um tempo de a gente buscar esse renovo que Paulo falou em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. É um tempo de nós nos colocarmos diante de Deus e dizermos, Deus, eu preciso de um renovo da minha mente para que eu venha a entender a tua vontade para esse tempo, a tua vontade para esse momento. Meus irmãos, a circunstância ela é bastante preocupante. A minha preocupação é que a gente acostume com essa circunstância. Acostume em ficar dentro de casa, acostume com a reclusão, acostume com o momento que a gente tem que acatar, que a gente tem que ficar dentro de casa. A minha preocupação é que a gente acostume com isso. Mas eu entendo e eu quero te exortar, te despertar nesse momento para nós buscarmos o renovo de Deus nesse tempo. Se hoje nós estamos sendo resposta de Deus, se hoje nós estamos sendo bênção de Deus, nós temos visto isso através das lives, através dos cultos transmitidos online, várias pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas dando o seu retorno, dando a sua palavra de louvor pela atitude, dando a sua gratidão por aquilo que nós estamos fazendo como crentes de qualquer igreja em todas as cidades. Mas, meus irmãos, nós haveremos de enfrentar um tempo bastante difícil que será reflexo desse tempo que a gente vive hoje. Imagina um mundo parado, as finanças paradas, as empresas paradas. O quadro que se desenha é um quadro preocupante e eu quero te despertar nessa tarde, para que você venha buscar um renovo em Deus, um reavivamento no teu coração, para que nós não venhamos ser resposta somente nesse momento em que os templos estão fechados, mas que nós venhamos ter uma resposta amanhã, quando a vida voltar ao normal, e a sociedade, que nós nos encontrarmos cara a cara com os nossos amigos, que nós nos encontrarmos cara a cara com as pessoas na rua, nós possamos ter uma palavra, quando nós nos encontrarmos cara a cara com as pessoas vindo à igreja, vindo ao templo, o templo aberto, tudo acontecendo normal novamente, mas as pessoas ainda tomadas de apreensão e angústia.
e que nós teremos que ter uma palavra de salvação, de resposta, de consolo, de conforto, de ânimo, em que nós precisaremos ter uma palavra segundo Deus para trazer vida aos corações que estarão quase que mortos, como reflexo desse tempo de hoje. Então aproveite esse tempo de hoje para você buscar um renovo de Deus, um reavivamento de Deus na tua vida, junto com a tua família, junto com a tua esposa. Se você é sozinho em casa como crente, que eu sei que muitos irmãos são sozinhos, que Deus te dê graça e você pode ter um tempo de reclusão no teu quarto, como disse Jesus. E você venha clamar sobre a tua família, sobre a tua vida, para que você seja também resposta de Deus. Meus irmãos, pensemos nisso, busquemos a Deus. Não te acomode, não te assuste com a situação, mas não te acomode. Busque o renovo, busque o poder de Deus, a renovação do Espírito Santo sobre a tua vida nesse tempo, porque isso é necessário. Que Deus te abençoe.